Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 15 de fevereiro. O Conselho Nacional de Justiça passa a receber sustentações orais gravadas em sessões virtuais. Os advogados interessados poderão juntar à gravação os processos já a partir da primeira sessão virtual extraordinária deste ano, que começa nesta sexta-feira. Este é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Em sessão virtual, primeira turma do STF já tem maioria para tornar réus ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por atos de 8 de janeiro. O Ministério Público vai fiscalizar a atuação do governo federal no combate ao bullying contra a comunidade LGBTQIA+, dentro das escolas. E ainda, norma do Conselho Nacional de Justiça impede cartório de reconhecer paternidade afetiva sem a manifestação da mãe e do pai biológicos. O Conselho Nacional de Justiça agora conta com uma novidade. A partir de amanhã, advogados vão poder gravar a sustentação oral para ser utilizada em sessões virtuais do CNJ. Repórter Pablo Lemos tem os detalhes. A iniciativa é da Secretaria Processual do Conselho Nacional de Justiça. Advogados podem registrar a sustentação oral gravada via processo judicial eletrônico, o PJE. Os interessados podem enviar a manifestação e juntar aos processos até o horário previsto para o início das sessões do CNJ. A novidade vai trazer agilidade aos julgamentos e ajudar a desafogar as sessões presenciais, facilitando o aumento do número de procedimentos debatidos. Além disso, torna mais fácil e acessível a participação dos advogados nas sessões. Para fazer a sustentação oral no PJE, o Conselho Nacional de Justiça disponibilizou um tutorial. Ao acessar o sistema, os profissionais cadastrados no processo podem clicar na aba Acervo e escolher o caso em que deseja se manifestar. No menu, é preciso selecionar o link Juntar sustentação oral e Arquivos. Após isso, o defensor precisa selecionar o tipo de documento. Na sequência, é só clicar em Sustentação oral e no botão Assinar documento. Aí é só aguardar o sistema informar que o vídeo já foi incluído com sucesso. Os interessados ainda podem acessar o material no sistema para verificar se tudo foi feito corretamente. É possível remover ou substituir o vídeo até o horário de início da sessão. O material deve estar no formato MP4, com duração máxima de 10 minutos e até 500 megas de tamanho. E lembre-se, só é possível enviar um vídeo. Antes você tinha que fazer a inscrição, você precisava chegar antes da sessão iniciar, né, e aguardar o julgamento. Na hora do julgamento você tinha um prazo regimental de 10 minutos ou 15, a depender do tribunal, para fazer a sua sustentação oral. Né? E agora você precisa fazer o quê? Você precisa só inserir a gravação dentro do sistema do PJE até o início da sessão de julgamento. Então, isso traz também dentro de um tamanho do arquivo algo próximo ali também a 10 minutos. Mas você tendo essa gravação, você consegue se ouvir, você consegue trabalhar o que será dito para melhor ser ouvido pelos julgadores. A ferramenta pode ser utilizada a partir desta sexta-feira, na primeira sessão virtual do Conselho Nacional de Justiça deste ano, marcada para as 8 horas da manhã. O plenário virtual de 2024 do CNJ reúne 6 processos, todos de relatoria da conselheira Jane Granzotto, que encerra o mandato na próxima semana, dia 22 de fevereiro. A pauta traz 2 processos administrativos disciplinares, 2 procedimentos de controle administrativo, uma revisão disciplinar e um pedido de providências. E agora uma outra decisão importante do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o CNJ, os cartórios não podem reconhecer a chamada paternidade socioafetiva sem que os pais biológicos se pronunciem. Marta Ferreira tem as informações. A paternidade socioafetiva é uma forma de parentesco que resulta do afeto. É um vínculo que se forma entre pai e filho que não possuem ligações por sangue ou adoção. Dados da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, ANOREG, apontam que o país já possui cerca de 45 mil registros
de paternidade socioafetiva. O reconhecimento extrajudicial de filiação socioafetiva pode ser feito nos cartórios de registro civil, mas é preciso seguir as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça em 2017. De acordo com o CNJ, só poderão requerer o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva de filho os maiores de 18 anos de idade, independentemente do estado civil, não sendo possível o reconhecimento entre irmãos nem ascendentes. Além disso, o pretenso pai deverá ser pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido. O reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade será irrevogável, somente podendo ser desconstituído pela via judicial. A existência de uma discussão judicial sobre o reconhecimento da paternidade ou de procedimento de adoção impede o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Além dessas regras, os cartórios não podem reconhecer a paternidade socioafetiva sem que o pai e a mãe biológicos se pronunciem. O entendimento foi firmado esta semana na primeira sessão virtual do Conselho Nacional de Justiça de 2024. A orientação do CNJ é que, para nesses casos, quando for desconhecida a posição do pai ou da mãe da criança ou do adolescente a respeito da solicitação, o cartório de registro civil emita uma nota de recusa ao pedido e oriente o interessado para entrar com ação judicial. Assim ficam resguardados a segurança jurídica e o melhor interesse da criança e do adolescente. O Supremo Tribunal Federal enviou uma equipe à terra indígena Trincheira Bacajá, no Pará, para apurar o cumprimento da determinação de retirada de criminosos que exploram o local. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A retirada dos invasores foi determinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele é relator de uma ação que tramita no STF. No começo deste mês, uma comitiva formada por representantes do STF, do Conselho Nacional de Justiça e da Presidência da República verificaram a desocupação da terra indígena Trincheira Bacajá, no Pará. Essa região tem uma área de mais de 1.650.000 hectares, onde vivem cerca de 746 pessoas, divididas entre 2 povos indígenas. O grupo foi recebido com dança. A equipe de fiscalização sobrevoou as áreas mais críticas da reserva e verificou que estão livres de madeireiros, garimpos e pecuaristas ilegais. Mas os estragos continuam. As equipes também ouviram as lideranças indígenas, que agradeceram a atuação das autoridades no local e pediram mais proteção e monitoramento da região. Os indígenas reivindicaram a construção de bases para evitar o retorno dos invasores e o cumprimento de compensações ambientais pelos prejuízos provocados pela construção da usina de Belo Monte. Eles pediram ainda iniciativas voltadas à saúde das comunidades. A visita técnica interministerial também contou com o apoio da Advocacia Geral da União, Fundação dos Povos Indígenas, além de policiais, judiciais e de forças de segurança. Para o CNJ, o desafio agora é implementar as medidas para impedir que os criminosos voltem a explorar as terras indígenas. A desintrusão é uma realidade, nós precisamos pensar no pós. E para pensar, viemos pisar e ouvir. Em julgamento no plenário virtual, a primeira turma do Supremo formou maioria para tornar réus ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por atos de 8 de janeiro. Cristina Marques. Os militares foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, entre outros crimes, por omissão durante os atos de 8 de janeiro, quando a sede dos 3 poderes foram invadidas e depredadas. Os 7 ex-integrantes da cúpula da PM do DF também foram acusados de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e violação de deveres funcionais.
O relator, ministro Alexandre de Moraes, afirmou em seu voto que ficou demonstrado que os denunciados tinham conhecimento prévio dos riscos envolvendo os atos de 8 de janeiro e, ainda assim, permaneceram omissos, o que possibilitou o ataque contra as instituições. O ministro Cristiano Zanin e a ministra Carmen Lúcia seguiram o voto do relator pelo recebimento da denúncia. Ainda falta o voto do ministro Luiz Fux. O julgamento ocorre no plenário virtual e os ministros podem inserir os votos no sistema até o dia 20 de fevereiro. Em Rondônia, 2 policiais penais lotados em Vilhena foram afastados do cargo durante uma operação realizada pelas polícias militar e civil. Os agentes são suspeitos de envolvimento com facções criminosas. Segundo as investigações, uma pistola de calibre 380 de um dos suspeitos foi apreendida com 3 homens quando eles se preparavam para matar um integrante de uma facção rival. Além do afastamento, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com crime organizado. A seguir, o Ministério Público vai apurar a atuação do governo federal no combate ao bullying contra a comunidade LGBTQIA+, nas escolas. Voltamos em instantes. Você esqueceu o celular ou carteira dentro do carro de aplicativo e aí aquele corre-corre para falar com o motorista? Hoje já é muito comum ele devolver, só que tem gente que precisa procurar a justiça para recuperar o que perdeu. Mas quais são os direitos do passageiro? Veja na reportagem de Viviane Novaes. Quem nunca esqueceu ou deixou cair alguma coisa dentro de um táxi ou carro de aplicativo? Uma chave, um casaco ou alguma coisa mais valiosa? O estudante Camirã Barbosa voltava de uma festa tarde da noite quando deixou cair dentro de um carro a carteira com documentos e o cartão de crédito. Ele só foi dar falta no dia seguinte. Quando eu acordei e precisei dirigir, resolver as coisas, aí eu senti falta da carteira. Foram 2 dias tentando falar com o motorista do aplicativo e nada, até que descobriu que ele havia deixado a carteira com o porteiro do prédio onde mora. Foi um alívio, porque saber que ele tinha, tido uma atitude honesta e tinha trazido a carteira, e o alívio também de não ter que bloquear os cartões e refazer os documentos, né? Hoje é comum os aplicativos de transporte devolverem os objetos. O passageiro paga apenas o equivalente a uma corrida. Mas tem gente que não consegue recuperar o objeto perdido e decide entrar na justiça. Segundo o advogado Flávio Grutti, em princípio, o motorista e a empresa de aplicativo não têm o dever de indenizar o passageiro. Quando você contrata o serviço de um aplicativo, você visa um contrato de transporte. Você não faz um contrato de depósito. Por exemplo, se você deixa o seu carro num valet, num rotativo, aquele rotativo que recebe o seu carro tem o dever de guarda, sendo responsável pelo carro e pelo que estiver dentro do veículo. Agora, no caso do transporte por aplicativo, não. O dever é apenas te levar até o seu destino. A indenização só ocorre a partir do momento em que o motorista ou a empresa reconhece que está com o objeto. A partir desse momento em que há uma ciência inequívoca de que aquele objeto ficou no interior do veículo, aí tem o dever de indenizar, sob pena de caracterizar uma apropriação indevida de coisa alheia. Para entrar na justiça com um pedido de indenização, o passageiro tem que ter algum tipo de prova de que o objeto estava no carro. Suponhamos que você tenha comprado um objeto em determinado shopping. Você tem que apresentar a nota fiscal com o horário que você adquiriu aquele objeto. E depois você, na sequência, prova o horário que você chamou o transporte por aplicativo. Diante desse contexto, o juiz tem como aferir a verdade, a verossimilhança de suas alegações. A nota fiscal sempre é um meio bem objetivo e claro para conseguir esse objetivo de indenizar. O Ministério Público Federal abriu procedimento administrativo para fiscalizar a atuação do Ministério da Educação no combate ao bullying contra a comunidade LGBTQIA+, dentro das escolas. Repórter Márcio Fontinelli.
Aprovado em lei em 2015, o Programa de Combate ao Bullying contra pessoas LGBTQIA+, nas escolas, estabelece que sejam feitas ações como a capacitação de equipes pedagógicas e de professores, a conscientização de estudantes e familiares e o fornecimento de assistência às vítimas e agressores. E é justamente isso que o Ministério Público Federal quer saber se o Ministério da Educação tem feito. Segundo o MPF, a pasta tem demorado para colocar a proposta em prática e não tem informações sobre o avanço do programa. No procedimento administrativo, procuradores da República vão acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pelo MEC. Se nada for feito, existe a possibilidade de serem abertas ações judiciais contra os responsáveis. Acabaram as férias, passou o carnaval. E agora não tem mais jeito. É hora de pensar nas contas a pagar. Mas quem gastou demais e ficou endividado não precisa entrar em desespero. Existem alguns caminhos para resolver esse problema. E quem mostra para a gente é a repórter Kátia Matos. No Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, é possível fazer uma negociação que seja favorável tanto para o devedor quanto para o credor. Uma vez que a parte procura o Sejusc vai chamar as empresas, os bancos para fazer essa negociação. E ocorrendo a negociação e existindo propostas e ofertas, pode ser que as partes consigam um abatimento, um desconto ou um parcelamento, e que isso vai ser feito perante o Sejusc, e isso vai virar um acordo homologado por um juiz. E para as pessoas superendividadas que já comprometeram a maior parte do salário, da aposentadoria ou do benefício com dívidas, existe o PAS, o Programa de Atendimento ao Superendividado. Superendividamento é aquela pessoa que tem muitas dívidas com vários credores e está comprometendo um valor muito alto da sua renda. Tipo 70% ou 80% da sua renda está comprometido com o pagamento de prestação. São aqueles empréstimos consignados, são as dívidas de cartão de crédito, aquelas dívidas que são garantidas por algum desconto no seu salário, os aposentados e os pensionistas, por exemplo, que comprometem parte do seu salário fazendo negociações em novos empréstimos. Então, essa pessoa enquadrada num conceito de superendividamento, elas podem pedir uma repactuação dessas dívidas. O Programa de Atendimento ao Superendividado é direcionado para pessoas que têm dívidas compulsórias. São dívidas que já são debitadas ou na conta direta ou na folha de pagamento. Então, são pensionistas, aposentados, servidores públicos que têm esse tipo de dívidas compulsórias. A negociação é feita no NIACOM, o Núcleo Integrado de Atendimento ao Consumidor. O NIACOM é uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte e Ministério Público. O núcleo integra atendimentos dos PROCONs municipal e estadual, do Sejusc, de juizados especiais e do Ministério Público. Para ser atendido presencialmente, os consumidores têm que entrar no site, no portal da Prefeitura de Belo Horizonte, que é agendamentoeletrônico.pbh.gov.br, e fazer o agendamento prévio para ser atendido aqui. Depois de negociar com os credores, o caminho é evitar fazer mais dívidas. No próximo bloco, a gente fala sobre o direito ao aleitamento materno garantido às trabalhadoras. Voltamos já. O Judiciário Gaúcho repassou 3.300.000 reais para o programa Mãe Gaúcha. A iniciativa é voltada para gestantes em situação de vulnerabilidade social. Reportagem Matheus Beck. A iniciativa distribuirá mais de 24.000 kits para bebês a gestantes a partir da 28ª semana de gravidez e que estejam em situação de pobreza ou extrema pobreza. Cada uma receberá um enxoval composto por cobertor, toalha, meias e outras roupas. Para isso, precisam cumprir alguns requisitos, como estarem inscritas no Cadastro Único e realizando o pré-natal. O programa terá um investimento de mais de 8 milhões de reais, dos quais 3.380.000 foram repassados pelo Judiciário, o equivalente a 10 mil enxovais.
Nós temos um programa judiciário solidário que faz parte do nosso planejamento estratégico e que visa atender aquelas áreas que, para o Poder Judiciário, são sensíveis, inclusive no estímulo à produção de demandas. Os kits serão enviados a 9 cidades que funcionarão como centros de distribuição. As próprias prefeituras deverão identificar o público-alvo e retirar e distribuir o material. Todos os municípios podem aderir ao programa, mas para isso precisam preencher um termo de adesão até o dia 23 de fevereiro. A ideia é começar a distribuição dos kits a partir de março. Nós fazemos as aquisições dos itens, disponibilizamos em estruturas que serão polos regionais para a distribuição desses itens e convocamos as prefeituras a aderirem através de um termo de compromisso para fazer a gestão desses kits na ponta, a partir dos compromissos, como a gente disse, do cumprimento dos agendamentos, do atendimento às nossas equipes de assistência social, porque o interesse do Estado não é simplesmente entregar um kit, é fazer com que essas famílias tenham adesão a todo esse cuidado com a gravidez, com a gestação e depois na primeira infância. Então, os municípios, ao aderirem, vão assumir esse compromisso de garantir o cumprimento dessas agendas de consultas e aí fazer as entregas. Vamos fazer esse acompanhamento para que nenhum município fique de fora, porque projetos como esse têm que ser, sim, aproveitados, porque eles representam uma escolha de fortalecer a vida, fortalecer os vínculos, fortalecer a mãe e o bebê, principalmente. Você sabia que o aleitamento materno é um direito das mulheres garantido pela CLT? Isso mesmo. A lei prevê que após a licença maternidade, as mães podem tirar 2 intervalos de 30 minutos para amamentar os bebês. Confira na reportagem de Stephanie Araújo. O aconchego do colo olho no olho, um momento único de vínculo entre mãe e filha, que além da saúde representa muita segurança para o bebê. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o aleitamento materno reduz em 13% o risco de mortalidade até os 5 anos. Além disso, evita infecções respiratórias e também pode reduzir os casos de diabetes e obesidade até a vida adulta. A OMS recomenda a amamentação até os 2 anos de idade ou mais e de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida da criança. Mas muitas mães precisam voltar ao trabalho depois do período de 4 meses de licença maternidade. Nesse momento surge a dúvida: como voltar à rotina de trabalho e continuar amamentando? A advogada trabalhista explica que o aleitamento é um direito das trabalhadoras. A trabalhadora ela tem o direito de 2 intervalos de meia hora para amamentar o seu filho, a sua filha. Esse direito ele está previsto na CLT. E esse intervalo ele não está estabelecido na norma como é que ele vai se dar. Mas a norma estabelece que são 2 intervalos de 30 minutos. Aí vai da negociação entre a empregada, a trabalhadora e o empregador. O direito não é unicamente para a amamentação no peito, mas também da mamadeira. A especialista em direito do trabalho alerta que o intervalo concedido para a amamentação não pode ser descontado do salário. Não há desconto e ela pode negociar, sim, sair 1 hora mais cedo ou entrar 1 hora mais tarde, aí vai da negociação. O que é importante ela ter esse intervalo, ou esses intervalos de até 1 hora para a amamentação. A Priscila é jornalista e após 4 meses de licença e 1 de férias, voltou ao trabalho. Mas conseguiu garantir um pouquinho mais de tempo com a Elisa. Por conta de uma logística, onde eu moro é longe de onde eu trabalho, não compensaria para mim sair do meu trabalho esses 2 períodos e voltar para casa para amamentá-la. Então eu preferi somar esses 2 períodos de 30 minutos, que dava 1 hora, e sair 1 hora mais cedo, até que ela completou os 6 meses. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 46% das crianças brasileiras recebem a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida. O índice é próximo aos 50% estipulado pela OMS, como meta a ser atingido pelos países até 2025. E segundo a Priscila, esse benefício de poder se ausentar um pouco do trabalho para cuidar da filha é importante nesse momento tão delicado.
por mais que seja só 1 hora, só uns minutinhos a mais ou a menos no trabalho, a mais com ela, são extremamente importantes para manter esse vínculo e para que seja mesmo uma fase de adaptação com menos sofrimento para nós duas. Um direito da trabalhadora previsto em lei que deve ser seguido. E esta empregada trabalhadora poderá procurar a Justiça do Trabalho e esses 2 intervalos ser cobrados como jornada extraordinária. E ainda, se demonstrado, também poderá ser pleiteado dano moral, que tanto a mãe quanto a criança sofreu esse prejuízo irreparável, que é a não concessão do período para amamentação. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você.